Boa noite, gente amiga. Tá iniciando o programa Show de Bola aqui na Quilombo FM. Todo mundo na boa. Em parceria com o programa Show de Bola, né? Todo mundo aí ligadinho do outro lado. Hoje a correria tá grande, viu? Vamos aproveitar a noite. É longa, meu amigo. Tem gatinha manhosa, tem pitu. A festa vai pegar fogo, tá prometendo, tá bem organizada. A cidade de União dos Palmares. Quem não tá organizado é o Flamengo, né? Mais uma derrota. E ontem teve um bate-papo ainda, né, diferente do atacante, o Gabigol, com o atacante Hulk. Pós-jogo, né, o Gabigol deu uma entrevista falando que agora, né, eles vão realmente saberem como é que se tem pressão, como é que a pressão vai ser lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. E aí, meu amigo, o Hulk respondeu à altura, o Gabigol, falando que jogadores de seleção, jogadores tarimbados, rodados, jogadores como ele, como Nátio Fernandes, esses caras todos, Keno, não tem pressão nenhuma, pressão é dentro do campo. Aí, Marcão, boa noite, eu já quero aproveitar você. Gabigol não tá jogando nada, né? Essa é a realidade. Flamengo não tá jogando nada, essa é a realidade. E aí vem mais essas picuinhas do Gabigol para levantar ainda mais clima pesado para o Flamengo. Ele de ficar quieto, perdeu, lá a gente vira. Mas não dizer que o cara lá vai receber uma pressão de quê? Que o Flamengo não tá conseguindo vencer o Fortaleza, jogando mal do jeito que tá. O Flamengo não tá conseguindo vencer ninguém. E aí o Gabigol vem com essa conversa, Marcão, para piorar essas situações. O treinador Dorival Júnior agora já começou a inventar também. Ontem na escalação eu já tinha dito, antes de ontem, quando eu vi a escalação, colocar Arrascaeta de costa, ele não vai jogar nunca. Arrascaeta é um jogador para jogar de frente, é um jogador de criação. E a situação do Bruno Henrique ter machucado, ele colocou o Arrascaeta para fazer a função que o Bruno Henrique faz, e ele não vai fazer isso nunca. Tendo o Lázaro no banco, é só isso, uma modificaçãozinha, deixa o time do jeito que está ali, organizado, mas ele inventa demais. E aí a primeira resenha agora é essa, Gabigol e Hulk. O que é que você achou desse bate-papo entre os dois e depois o Flamengo na mexida do Dorival? Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, Valdão, boa noite dos ouvintes. Agora estamos no Instagram, né? Ô, Valdão, o que eu vejo é que o Flamengo, o cara, ele quer jogar para a torcida. Ele quer dizer que a torcida vai influencia, claro. Mas um jogador como rodado como o Hulk e muitos outros jogadores do Atlético Mineiro, ele não sente. Muitas vezes serve até de energia para esses jogadores. Primeiro, ele devia se preocupar em jogar melhor, né? Que eu acho que ele está assumindo o futebol dele. Mas eu vejo assim um Flamengo desorganizado, a torcida pressão, 12 jogadores que a torcida exige que seja dispensado. Mas eu vejo isso, uma desorganização. Eu não senti de confiança em Dorival voltar para o Flamengo. Eu não acho que ele é um técnico para comandar o Flamengo nesse estágio que está. Tem que ser um técnico que chegue chegando, não um técnico para chegar a ouvir jogador que não está jogando nada. E aí a gente fica observando umas situações que o Flamengo vem tentando dar uma arrumada na casa, uma renovada, uma repaginada. Algumas peças já estão começando correto, como o caso de conversas com o Vidal, para tentar trazer o meia Vidal chileno, da seleção chilena. Outra conversa também para já estar confirmado a chegada do atacante Everton Cebolinha. Mas aí surgiu também comentários que o Flamengo está querendo Yuri Alberto. Pô, já tem Pedro, centroavante, um cara que é diferenciado. E você não dá oportunidade, aí você vai gastar dinheiro com outro centroavante, só se com Yuri Alberto? Um centroavante mais alto ainda, né? Porque eu acho que o Gabigol, ele não é um jogador de jogada alta, porque é um jogador com menos de 1,80 m. Hoje o zagueiro tem acima de 1,90 m, quase 2 metros. Ele não é um jogador que joga por cima, é mais de jogada por baixo. Se fosse o Pedro, tem essa altura e tem essa qualidade. Mas o problema é dizer assim, quando você diz fulano é bom e vê o seu rival querendo comprar, você se interessa também. Porque eu vejo o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo interessado em Yuri Alberto e o Corinthians. No Palmeiras não, o Corinthians.
não entendo. Eu acho que o erro principal do Flamengo foi a contratação do Dorival Júnior para comandar o Flamengo. Eu pensava que seria outro técnico. Porque um cara que ele comanda time mediano. Você não viu o grande título de Dorival Júnior. E time como o Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro tem que chegar até que tenha bagagem. Tenha bagagem, eu digo, eu fui campeão nesse clube eu tenho esses títulos. Não chegar um cara que é um tapa-buraco por onde passa. E a gente fica analisando outra situação que você tocou na tecla do Dorival. Eu tô achando ele realmente muito mole para comandar o time do Flamengo. Você colocar o Diego mais uma vez para agarrar, o goleiro, a gente viu ontem que, na minha visão, os 2 gols foram falhas dele. Sinceramente. Sair sem a certeza de chegar na bola, ele ficava embaixo do gol, porque dava tempo do Rodrigo Caio chegar no Hulk. Ele quis chegar antes, e aí, meu amigo, com a lentidão que ele tá sem ritmo de jogo, referência para o toque de bola, que o Hulk deu por cima. Viu de referência, porque ele tocou ali e nem todo jogador consegue dar um toque daquele ali, né? Não é um gol simples de ser feito daquela maneira que foi feito. E aí a gente observando essa situação, o Dorival já saiu aí em defesa de Gabigol após a derrota do Flamengo, né? O Flamengo foi derrotado novamente pelo Atlético Mineiro, dessa vez pela Copa do Brasil, e neste meio de semana os rubro-negros tiveram aí atuações, até eu diria que o time até um pouco melhor do que do jogo passado. Dessa vez foi 2-1, não foi 2-0. Mas o sistema de jogo que ele fez em colocar o Gabigol sozinho ali na frente, ele está defendendo o Gabigol porque ele errou na escalação. Ali não era para se entrar com 3 volantes, como ele entrou, o Ilharão, colocar o Ilharão numa situação que realmente a gente está vendo que ele está mal, bota o cara no banco. Aí João Gomes e Andréas Pereira. Por que não só João Gomes, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, bota lá na frente o Gabigol com o Lázaro? Resolvia o problema. E até o Pedro, porque... até o próprio Pedro, como centroavante. Depois que o Flamengo levou o gol, ele teve uns 10, 15 minutos jogando em cima do Atlético, sem deixar o Atlético respirar. E as bolas cruzadas na área só dava o zagueiro do Atlético. É verdade, viu? E eu vi, como se diz, jogar... Você tem que jogar o time que não tem uma característica de jogar com 3 volantes. Se você não é treinado, você pega um time daquele que você pega 3 volantes e o Atlético joga dois avançados pelas laterais, pelas pontas. O Keno do lado e o Vargas do outro. Jogadores velozes. E já tem aqui, ó, Dorival planeja a sequência aí com Pedro de centroavante e utilizando o Gabigol de beirada de campo. Pode até ser. Eu acho que não precisa você, num momento como esse, que ainda não está pronto o Everton Cebolinha para jogar, o caminho é esse. Com certeza. Né? O caminho é esse, dar oportunidade mais ao Pedro e ao Gabigol de jogarem juntos. Agora o que não pode é você pedir para que o Arrascaeta faça uma função que ele não vai. Já basta o Paulo Souza, pelas loucuras dele, de estar colocando Everton Ribeiro de lateral, Marinho de lateral, Léo Pereira de lateral, Felipe Luiz de zagueiro. Loucuras que ele fez que não deu certo no Flamengo. E aí o Dorival entra somente para fazer o feijãozinho com arroz. O Flamengo não precisa de ninguém inventar. O time já estava dando certo desde 2019, cada jogador na sua função, na sua posição. O time perdeu, está inseguro. E aí ele disse, sabe o que, Marcão? Ele disse que nesses próximos 15 dias, que tá essa distância aí para o próximo jogo da Copa do Brasil, até lá vai ter várias partidas pelo Campeonato Brasileiro, ele já vai dar uma arrumada na equipe do Flamengo, o time já vai estar com uma outra situação, com outra cara. Eu confesso para você que o Flamengo está vivendo um momento ruim, e ruim porque alguns jogadores, parece que um jogador passar um momento ruim, tudo bem, mas o Ilharão, acho que já deu pro Flamengo, não tem mais condições. O que eu vejo, parece que a equipe é mal treinada. Felipe Luiz, Davi Luiz... Porque os caras não desaprenderam futebol. É uma equipe mal entrosada. Porque você vê mesmo o Atlético jogando mal, mas você vê que o time tem um sistema tático que você... Já está definido, né? Definido. A postura do time do Atlético... Tem algumas variações, tem alguns jogadores mais rápidos, mais novos,
Tem uma zaga que, graças a Deus, o Godin foi dispensado. Contratação errada, né? Errada. Não adianta você trazer um jogador em final de carreira para uma zaga de um futebol mais rápido. Ele tem que jogar para a Argentina e jogar menos futebol, né? Eu confesso que eu era um dos caras que exigia, até pedia muito para o Mateuzinho assumir a lateral direita, mas o Mateuzinho ontem foi também uma negação. Mas o problema é que O Rondinei conseguiu render mais do que ele. O problema é que você trazer os garotos por tanta responsabilidade, né? Porque uma coisa é você encaixar e ele jogar. Você bota, tem alguns jogadores do Atlético que você bota ali com velocidade, que os caras estão crescendo. Mas o time tem uma qualidade, não está botando o menino para resolver, para solução. Ele está crescendo com o time. E você vê uma prova tão grande que o jogo de domingo, os jogadores do Atlético praticamente defenderam o técnico, né? Aquele jogo foi o jogo, acho que esses 2 jogos contra o Flamengo se viu para manter o treinador no cargo, né? Porque se você analisar direitinho, já tinha conversas que o Renato Gaúcho já estava até começando a observar o Atlético Mineiro. E outra coisa, e foi 2 jogos... É o nome a ser citado, viu? Diferente. Não foi o mesmo... O Atlético não jogou do mesmo jeito em 2 jogos. Acho que os caras começaram a correr, como você disse aí, pelo treinador, diferente do Flamengo, que os caras estão correndo errado. Aonde a bola vai todo mundo. Os caras, parece que, como você citou, a insegurança fez com que alguns ali, acho que desaprendessem um pouquinho. Não tem aquele jogador que chega em campo e dê a tranquilidade, né? Aquele jogador que quando você não tem uma segurança fora de campo, você tem um jogador que cobre, né? Que cobre, que dê confiança. Porque Gabigol não é referência como... Se preocupa mais com o juiz e com o cabelo do que em reclamar não é um líder de quem jogar a bola. Não é um líder dentro de campo. E ainda o Flamengo não tá. E quando o Arrascaeta tá jogando, o Flamengo é outro time. Mas na posição dele. Na posição dele, não é isso que eu falo? Porque se você tem um craque que tá jogando naquela posição, facilita aquela troca de bola ali no meio campo. Você bota ele para o lateral, você tá perdendo ele. E como você disse, o time rendeu um pouquinho mais com a entrada do Pedro no lugar do Everton Ribeiro, porque aí ele trouxe o Gabigol para jogar na beirada e colocou o Arrascaeta na posição realmente dele, de criar. E você observava que o Arrascaeta, quando dominava a bola, tinha 2, 3 em cima dele. Já é uma situação de que é um jogador que chama atenção quando ele está na função dele. É como grande treinador como Tele Santana, quando tinha um jogador desse, ele tinha um jogador escape, que aproveitava essa falta, essa excesso de marcação, deixava outro livre. É como a Argentina está fazendo com o Messi, né? O coletivo, mas na hora do aperto, se realmente o coletivo não resolver, dá para o Messi resolver. Mas não fica somente empurrando para o Messi. Porque uma pessoa só não marca o Messi. Não é isso? O Flamengo está nessa situação aí, ainda acho que os treinadores, eles estão com ansiedade de treinar o Flamengo, de chegar no Flamengo, mas não estão preparados. Não estão preparados para assumir e falar, olha, gente, vamos fazer isso aqui, ó. Tá dando errado, então vamos consertar. Ô Arão, vai ficar um pouquinho no banco. Eu acho que o do Flamengo é reflexo da administração. É a direção, porque hoje tem um cara que fala de um jeito, outro fala do outro, e você perde a tranquilidade em campo. Porque o Flamengo é grande, não tinha clube. Se o Flamengo fosse um time que tivesse uma administração centrada, sem tanta gente opinando, não é opinando, tanta gente mandando, o Flamengo era invencível. Mas o Flamengo é como aquela casa que todo mundo manda. Mas para chegar à opinião correta, a direção correta, não toma. É a mesma coisa que o Palmeiras hoje é. Você vê, o Palmeiras não tem esses craques que você diz, hoje esse craque é diferenciado. O Palmeiras tem uma equipe organizada e com a direção. E o Diego Alves, praticamente, ele naquela trombada de frente com o Paulo Souza, foi um dos caras que pediu muito para que ele saísse do time do Flamengo. E o Paulo Souza realmente estava mal. Mas a gente observando essa chegada do Dorival, eu acho que o Diego Alves, ele já deveria observar o Diego Alves que ele não está com ritmo de jogo. E a pressão está muito grande, não é momento dele voltar. Muitas vezes, numa hora dessa... O Santos não já foi pro banco? Eu acho assim, viu, Marcão? Se um goleiro, se um jogador ele está relacionado, é porque ele tem condições de atuar.
O Santos estava no banco não ontem. Não, ele já ia pro banco ontem, já poderia estar no banco ontem, mas não foi. Foi o Hugo Souza. Mas ele já voltou, já foi liberado pelo departamento médico para poder E muitas vezes voltar aos treinos. esses técnicos chegam e acabam com a carreira do jogador, né? Porque o Hugo vinha e pegou, tirou, pronto. Tirou e ficou por isso mesmo, né? Mas, aqueles gols que o Diego tomou, eu acho que ele não tomava ontem, não. principalmente o primeiro. Primeiro, né? pela altura. velocidade que ele tem, a altura que ele tem, né? E o segundo, pela aquela cabeçada que foi ali, pelo amor de Deus. Mano. Tava visível que a bola ia ser ali. A bola viajou no lançamento do Hulk e ele não se posicionou bem na trave para receber ou então de tentar pelo menos chegar a sair na bola. Mas a maior questão tá muito do mal Flamengo Diego hoje Alves. é tranquilidade. Você chegar tranquilo, porque nunca é tranquilo o Flamengo, né? Mas insistir novamente com Felipe Luiz na lateral esquerda, viu que não dá mais uma vez, teve que botar o Ayrton Lucas, né? Aí o Ilharão também não rendeu bem, aí tira o Ilharão da partida e bota o Lázaro, tirou o Andréas Pereira, colocou o Thiago Maia, tirou o Everton Ribeiro, colocou o Pedro. eu acho que no lugar ali de o Ilharão não podia entrar o Diego Ribas, não? Eu acho que se você coloca 3 volantes, então colocava o Diego, pelo menos o Diego ele marca e cria. Não, E você colocava o João Gomes não. e o Andréas Pereira com mais, né, marcação ali, mais responsabilidade de ficar mais atrás, e o Diego um pouquinho mais na frente. E aí deixava os meninos lá na frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e o Lázaro jogando. Complicado, viu? Complicado. Mas eu quero saber de você, Marcão. Dá para reverter essa situação? Não é um placar de difícil. O problema é que o time do Atlético é organizado, mas o time um gol só é coisa. Não tem gol. Um gol é pênalti, né? Gol é pênalti. E o Corinthians que meteu 4-0 no Santos. Ontem o treinador disse numa entrevista que eu fiquei realmente surpreso com a entrevista que ele deu. Ele disse: se eu pudesse, eu tiraria os 11. O Fabian Bustos, treinador do Santos, disse: se eu pudesse, no jogo de hoje, eu tiraria os 11 jogadores, porque o time todo não entrou em campo. 4-0 para o Corinthians, eu achei uma vantagem muito grande. Eu acho que aí... Não tira mais não, Marcão. Do Corinthians não leva tanto gol assim, né? E o Santos vacilou. Eu acho que o Santos tem oscilado muito. Tem feito grandes partidas, depois faz partidas fracas. Mas eu acho que não passa não. Eu acho que o Corinthians aí já garantiu a vaga. E como é importante o Fagner para o Corinthians, né? Parece que ali a válvula de escape pela direita, quando ele tá, é a paciência, como se diz, a tranquilidade, né? Quando você tem... Ele resolve ali atrás, é um capitão sem faixa. O Fagner realmente jogou muita bola ontem. O resultado de 4-0 para o Corinthians, eu acho que também o Santos não tira, nem que tente, viu? Como o Bahia também, eu acho que o Bahia também não consegue não. Bahia perdeu em casa de 2-1 para o Atlético Paranaense. O Filipão, desde que chegou, tá dando uma arrumada legal, né? Partida, né? Arrumou muito o time do Atlético Paranaense. Que é um time que tem qualidade, não é? E quando encaixa direitinho é difícil de ganhar do Atlético Paranaense. É um time organizado, né? Clássico também importante foi o do Fortaleza com o Ceará, vitória de 2-0, 2 gols do Pikachu. Fortaleza, 2-0 no Ceará para reverter essa situação. Não vai ser fácil também não pro Ceará, viu? Eu acho que hoje... O jogo é no mesmo lugar, no Castelão, só muda o mando de campo. Se você for qualificar hoje um técnico no futebol brasileiro, o técnico do Fortaleza é um dos melhores que tem, porque ele não tem o elenco que tem Abel, não tem o elenco, os outros elencos. Mas ele faz o Fortaleza um futebol bonito. Juan Voivoda, né? Ele deixa o Pikachu praticamente livre, né? Um jogador sem responsabilidade de marcar tanto e fica flutuando ali na... Ele joga no 3-5-2 já para dar essa liberdade ao Pikachu, né? Que é um jogador baixo e veloz, né? Porque como você tem 3 zagueiros, você tem 2 volantes ali, aí o Pikachu não tem essa e para um zagueiro alto é horrível. E diga-se de passagem, o Pikachu também, o futebol dele voltou agora no Fortaleza, viu? E um jogador baixo para zagueiro alto é horrível. É um jogador fácil de se locomover e sair na velocidade, né? Atlético Goianiense 0-0 com o Goiás, esse daí tá aberto.
Acho que o Atlético Goianiense perdeu a oportunidade grande jogando em casa lá no Antônio Ascioli. Eu assisti o jogo todo. Jogo feio, viu? Duro e feio. Marcão, hoje nós vamos ter 2 jogos importantíssimos. 8 da noite, São Paulo e Palmeiras. E aí vem essa situação, por incrível que pareça, que tivemos pelo Campeonato Brasileiro Atlético Mineiro e Flamengo, e tivemos também São Paulo e Palmeiras. E aí eu acho um jogo eles se enfrentaram no estadual e agora no nacional, e agora vão se enfrentar pela Copa do Brasil. Como é que vai ficar essa situação? Já que o São Paulo, a pressão foi muito grande, já que ele estava vencendo a equipe até os 89 minutos. De 1-0 e de repente, faltando 5 minutos, toma 2 gols. O questão é tranquilidade. A questão é tranquilidade. O Palmeiras é favorito, tem uma equipe já formada há muito tempo. Mas a questão é tranquilidade. Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e o Piquerez. Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Dudu, Rony e Gabriel Veron. Melhor que o Palmeiras tem. Vai para um 4-3-3. É complicado para o São Paulo. São Paulo vai no 3-5-1. 3-6-1. 3-6-1. Rogério vai realmente fechar o meio de campo, viu? Mas como se diz, é clássico. O Palmeiras é favorito. Mas o Palmeiras é melhor. O que tem de melhor no Palmeiras. Eu não conheço outro time que fez tanto diferente do Palmeiras do que esse aí. Jandrei, Diego zagueiro, Arboleda zagueiro e o Léo Pelé zagueiro, né? Os 3 melhores zagueiros de São Paulo, né? Aí vem Rafinha na lateral direita e ele vai usar o Wellington na lateral esquerda. Não vai usar o Reinaldo, viu? Aí volante Gabriel, Igor Gomes, meia Rodrigo Nestor, Patrick e lá na frente só o Caleri. Gostou dessa escalação? Eu não gosto do Patrick, não. Eu acho que não sei se o Pablo Maia está contundido, mas eu acho que o Pablo Maia é mais jogador do que esse jogador uruguaio. Ele é um jogador, como se diz, é um segundo volante, mas eu acho que o Pablo Maia marca melhor. Eu também assisti o jogo e observando essa situação, eu concordo com você. Eu achei ele meio apagado, o Gabi, né, Gabriel, mas não gostei do São Paulo, tirando o Pablo Maia, que vinha sendo um dos melhores jogadores. Outra situação que eu também não entendo é o porquê de tanto tempo o Rigoni no banco. Sem ritmo de jogo, o cara não vai voltar a jogar bola nunca, sem entrar nas partidas. E o Rigoni tá aí há muito tempo no banco de reserva. É um jogador que tem habilidade e chuta com as duas Chuta bem com as duas pernas, né? Tem essa facilidade, é um criativo muito grande que se tem o São Paulo, quando ele está em campo, o Rigoni, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E aí, de repente, o Rigoni está no banco de reserva aí pelo Rogério Ceni há muito tempo e não conseguiu retornar mais à titularidade. E aí, como é que ele vai voltar ao futebol que ele teve no ano passado, onde foi considerado um dos melhores atacantes, um dos melhores jogadores do São Paulo? Fica difícil para o Rigoni retornar o seu futebol de alto nível. O Jandrei realmente é um goleiro que passa segurança. Eu gosto do Jandrei, viu? Gosto não. Gosta não? Eu gosto de inventar. Eu gosto do Jandrei porque eu acho o Jandrei, ele tem uma qualidade muito grande de sair com os pés, com a bola. Ele demora às vezes um pouquinho além do tempo. Mas eu gosto mais do Jandrei do que do Volpi. O goleiro que saiu do São Paulo para pegar um tempinho do Náutico agarra muito bem. Não, mas eu tô falando em relação ao Volpi, né? Dizendo, certo. Mas com o Volpi é muito melhor do que o Volpi. Não é melhor do que o Volpi? Não passa mais segurança? Passa mais segurança do que... Meu amigo, a gente fica analisando, realmente ele passa mais segurança. Agora, e a volta do Rafinha na lateral direita? O Igor foi uma negação, né? Eu acho que o Rafinha, ele pode dar... A sorte do Rafinha é se jogar 3 zagueiros. Que joga 3 zagueiros, porque ele tem falhado. Porque o jogo que o São Paulo perdeu por 1-0 semana passada, a culpa foi do Rafinha. Estava jogando péssimo contra o Botafogo. Arrisca um placar hoje esse jogo São Paulo e Palmeiras? Não arrisco, eu acho que
É jogo que eu nem opino muito, jogo de São Paulo. Mas eu acho um jogo que sai mais de um gol. A gente observando, Marcão, hoje nas equipes grandes, São Paulo, o Caleri vem jogando muita bola. Realmente é o cara que, até no jogo contra o Palmeiras, depois que ele saiu, o Palmeiras teve ali, não sei que ele vê no Edu, né? Aquele atacante. Do atacante. Edu, meu Deus. Meu campo. Não, o atacante mesmo, que ele bota sempre. Entrou inclusive no jogo passado no lugar dele, que veio da China. O centroavante era baixinho, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro o nome dele. É um jogador que tem entrado nas partidas e não tem correspondido ao torcedor. Eu acho que o Caleri... O Marquinhos, São Paulo perdeu muito. Vendeu um jogador barato, erro de contrato, vendeu um jogador barato. Perdeu a oportunidade de... Jogo truncado como o do Palmeiras, ele não ia se dar bem mesmo. Eu não gosto muito do futebol do Éder, não. Eu vejo assim, o Palmeiras hoje ele tem... se você analisar, o Santos tem o atacante, joga muita bola. O Marcos Leonardo vem fazendo a diferença. O São Paulo tem o Caleri que vem fazendo a diferença. No Flamengo você vê o Arrascaeta jogando muita bola, fazendo a diferença. No Atlético Mineiro o Hulk também. Mas no Palmeiras você não consegue enxergar esse jogador que está sozinho fazendo, porque o coletivo do Palmeiras está muito bem. Se você puxar para um lado o Rony, Dudu, Rafael Veiga, Zé Rafael, os caras, Danilo... Rafael Veiga está contundido? Os caras, todos eles, quando a gente observa assim, a equipe do Palmeiras não tem um jogador só. Ele tem um coletivo que está dando resultado à equipe. Diferente dessas outras equipes que eu citei, que fica dependendo muito do Arrascaeta, dependendo muito do Caleri, dependendo muito do Hulk, Como se diz, até o tempo que o técnico já faz que está no Palmeiras, já conhece tudo, né? E os jogadores conhecem dele, né? Ele está sabendo realmente fazer um Palmeiras forte, viu? Muitas vezes, alguns jogos como o do Mundial, ele deu umas erradas nas escalações, mas para você competir lá, para chegar a campeão hoje, você tem que ter um time bem diferenciado, né? Você ainda tem de ter um time bem coletivamente, você tem que ter um jogador que diferencie, né? E hoje, daqui para frente, é muito difícil um time sul-americano ganhar um Mundial. É verdade. Hoje a gente analisando aqui, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e o Piquerez. É o que tem de melhor o Palmeiras nessa parte defensiva, né? Se eu fosse um técnico, eu botar um jogador veloz pelo lado de Marcos Rocha. É um jogador que marca muito, muito pouco pela lateral. Quem se deu bem, como você citou, que o Abel conseguiu tirar alguns jogadores do momento ruim, trazer para um momento melhor, o caso do próprio volante Zé Rafael, que agora é volante. E antes ele era meia. E depois passou até umas partidas jogando de atacante, de lado de campo. Mas não conseguia render. Depois que ele recuou um pouquinho, saída de bola perfeita com o Danilo, o Palmeiras ganhou muito, porque o jogador mais importante hoje, assim, nessa parte de criação, que está vivendo um momento fantástico, é o Gustavo Scarpa. Parece que voltou o futebol daquela época do Fluminense. Até melhorou quando o Rafael Veiga saiu, né? Que ele ficou mais na armação, né? Mais na armação, com responsabilidade mais de criar, né? E o time de Palmeiras é de muita pegada, né? Já lá da frente com o Rony, Dudu e o próprio Gabriel Verón, que vem entrando aí, tá no lugar dele também, do Rafael Veiga. E quando você tem tranquilidade e paz dentro e fora de campo, você rende muito mais. Eu confesso, eu acho que o jogo hoje é um jogo entre o São Paulo e o Palmeiras com toda a responsabilidade do São Paulo de ganhar, porque já perdeu na última no Brasileiro, a pressão da torcida foi muito grande, e se ele não sair hoje de casa com esse resultado aí, pelo menos de 2-1, 1-0, que seja pequeno, mas que saia com resultado positivo,
a pressão vai ser muito grande em cima tanto de Rogério Ceni quanto dos jogadores, viu, Marcão? Mas eu acho que vai ser um bom jogo de se assistir. São dois técnicos bem táticos, né? Se modifica o sistema tático de um jogo para outro. Embora que um não tem tanto jogador que tenha tanta qualidade, mas que são bons técnicos e técnicos de grandes futuros, né? É verdade, viu? Além desse jogo de hoje, nós vamos ter também América e Botafogo, né? América e Botafogo, fechando aí. América e Botafogo no Fluminense e Cruzeiro. América e Botafogo. Fluminense e Cruzeiro. América dia 30, na próxima semana. Fluminense e Cruzeiro. Se o Diniz não inventar, porque a coisa mais difícil de entender é saber o que é que ele vai fazer no jogo, como é que ele vai entrar, o que é que ele vai querer. Mas eu acho que não é um jogo fácil para o Fluminense, mesmo que o Cruzeiro esteja na segunda, mas eu acho o Fluminense favorito. Esse jogo é daqui a pouquinho, 7 da noite, viu? Já tá aí as escalações. Um cara que se deu muito bem, eu fiquei muito feliz, foi o Fábio, e hoje vai jogar pela primeira vez contra o seu ex-clube, né? Cruzeiro, né? O Fábio e o Cruzeiro nos últimos anos se confundem, né? Os títulos que o Fábio... Acho que foi uma situação tão ruim essa do Ronaldo de ter sacado o Fábio do Cruzeiro. O cara já ia fechar com um recorde enorme ali de mais de 1.000 jogos pela equipe. Mas o problema de Ronaldo foi não assumir a dívida, né? Porque se ele fizesse o contrato, ele assumia a dívida que o Cruzeiro tinha com o Fábio. Certo. A dívida que como te diz, o Ronaldo assumiu dali para frente. Para trás o Cruzeiro é quem é responsável. Eu acho que é mais de 20 milhões que deve ao Fábio. Rapaz... Mas eu confesso para você que ele até citou, ele disse, eu baixo o salário, eu tento fazer eu sou um cara que eu quero ver hoje como vai ser esse jogo para ele, porque vai ser um clima muito, nesse nem tanto, porque o jogo ainda é no Rio, e no outro jogo da volta. É verdade. Quando ele estiver lá naquele Mineirão, olhando para o outro lado, a equipe que ele passou mais de 10 anos agarrando. Campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil. Parece que foi bicampeão brasileiro, não foi? Muita história na equipe, de repente aí você vem para jogar contra essa sua equipe. Eu acho assim, como essas SAFs que está começando nos clubes, ela só vem para administrar. No coração, ficou lá fora. Meu amigo, tá aqui já escalado o Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e o lateral esquerdo Caio Paulista. Tá aí o time do Fernando Diniz. Meio de campo tá jogando muita bola esse menino André. O André para mim é um dos melhores jogadores do time do Fluminense. Nonato, o Ganso também voltou a jogar bola, assim como o Gustavo Scarpa, um cara de muita habilidade de visão de jogo, tá nesse sistema que você citou aí do Palmeiras, sem tanta obrigação de marcar, mais obrigação de criar e dar liberdade para que ele possa, como o caso do próprio Pikachu no Fortaleza, né? Liberdade de você poder organizar as jogadas. E ali na frente, esse Luiz Henrique, Cano e o Arias, né, que é colombiano, Arias. O Luiz Henrique é o melhor jogador no ataque, parece que casou certinho ele e o Cano, viu? O Cano é um jogador, como se diz? Faro de gol, né? Um atacante, e é um atacante que não fixa só num lado, né? Ele gira muito na área. A bola parece que procura ele dentro da área. Procura ele. Mas o problema tem hora que a inventoterapia do Diniz, porque aquela bola voltar, ficar na área, aquele toquezinho na frente da área do seu time, aquilo acaba com o torcedor. Rafael Cabral, Zé Ivaldo, alagoano, né? Zé Ivaldo, Oliveira, Eduardo Bloch e o lateral esquerdo Giovani. O William Oliveira, Machado, volante, Fernando Canezin, o meia, Bidu, Rodolfo e Edu, atacante. Essa é a equipe do Cruzeiro. Uma equipe muito desconhecida assim, né? Não tem jogador de... Você só conhece o goleiro, porque já passou por... Rafael Cabral. Que já passou pelo Vasco. O Zé Ivaldo, que teve pelo Botafogo também, né? E o Eduardo Brock, né? Eduardo Brock foi de onde? Eduardo Brock não era do Grêmio, não? Do Internacional? Esse cara, se não me engano, ele... Mas o Cruzeiro, ele é um time bem organizado. Eu acho que o Fluminense, se jogar sério, ganha. Mas se jogar, querer aparecer, querer inventar,
Eu confesso para você que vai ser um jogaço também esse, mas o do Palmeiras e São Paulo é que vai ser o atrativo maior hoje, viu? Acho que o São Paulo hoje, eu volto a frisar, tem a obrigação de vencer, tem a obrigação de ganhar, porque se não fizer isso, meu amigo, vai ser muito complicado. É para esses quatro clubes, Flamengo, Atlético, Palmeiras e São Paulo, a Copa do Brasil vai ter um divisor de águas. Porque o Palmeiras tem a obrigação do São Paulo de ganhar, pelo time que tem, pelos títulos que tem, pelo favoritismo que tem. E o Botafogo tá tentando trazer o James Rodrigues. É uma boa? É um jogador... É um gancho do futebol mundial para mim. Mas é um jogador a nível europeu ainda, né? É como se diz, esses caras têm muito dinheiro para gastar, né? Porque você toma conta de um time, uma empresa, e você bota aqui atrás 60, 70 mil torcedores para vender a sua marca, né? Eu acho que esses times têm muito. Mas seria bom para o futebol brasileiro. Mas eu acho que ele não vem, não. E o Yuri Alberto, já que a gente citou logo no início, onde ele se encaixaria melhor? Voltando para o Internacional, indo para o Corinthians? Corinthians não. Eu acho que não se dá bem no Corinthians, não. Eu acho que ele só dá para servir uma peça do xadrez. Eu acho que no Atlético, embora que o Allan Kardec parece que vai para o Atlético Mineiro, né? Para mim é bom para o Atlético por causa da altura dele para bola aérea. Não jogador para ser titular. Para mim não é jogador para ser titular do time do Atlético. Porque o time é muito rápido. E tem o Hulk fazendo um papel de atacante e meia. Mas é uma alternativa, né? Você tem times sul-americanos que você, com jogadas altas na área, ele se dá bem. Eu acho que para o Yuri Alberto seria melhor Porto ou Benfica. Como jogador. Não seria uma boa retornar para o Brasil agora não, né? Ele está em qual time? Ele estava onde? Time? Confesso que eu não sei, viu? Eu não sei se ele estava contundido, não sei. Mas eu acho que para mim seria Atlético ou Palmeiras, que é mais fácil, embora que ele vem para o Palmeiras para disputar a vaga, né? Porque no Palmeiras ele vai querer disputar com o Rony, né? O Zerinho também está falando aqui, ó. O Rafael Veiga está em final de tratamento. O Marcos Rocha está voltando hoje. Tá machucado. Marco Rocha, eu acho que o time que quiser explorar, botar um Keno para ele marcar, ele tem trabalho. Ele tá aqui, mandando ligadinha ali ao vivo, tirou até um print aqui da nossa foto aqui, Marcão. Então, um abraço, Zerinho. Um abraço pro nosso amigo Zerinho, que tá ligadinho aqui. Tá, as novidades dele aqui, ó. Grande abraço aos nossos amigos do programa Show de Bola, o Marcão e o Valdão. Flamengo Master, meus amigos, vejam o que o Palmeiras tem feito aí, né? Agora o Corinthians, os miúdos estão tomando conta do futebol. Então o Zerinho tocou numa tecla importante aqui, Marcão, que o futebol ele tá tão físico, tanta correria, que a gente, analisando aqui bem agora, os jogadores mais idosos, os jogadores mais experientes, como o caso do próprio Miranda do São Paulo, né? Quando ele está entrando em campo, ele não está conseguindo corresponder a expectativa do torcedor. Então tá aí, viu? Situação complicada para esses jogadores. Acho que, como ele disse mesmo, o treinador chama de miúdos os meninos mais jovens. Então tá difícil hoje para um veterano no futebol, na correria do jeito que tá, se dá bem, viu? É verdade. E outra coisa, como o Rames Rodrigues, você vir para a cidade e você tranquilidade europeia, você se preocupação, e você vir para o Rio de Janeiro, né? É diferente, esses caras têm família e conseguir tranquilidade para jogar. O Pedrinho, ex-Corinthians, está aí para fechar também com o Atlético Mineiro. Você tocou na tecla do Allan Kardec. O Pedrinho também é um desses jogadores que pode pintar a qualquer momento no Atlético Mineiro. Seria uma boa para o Pedrinho? Uma alternativa para o Atlético, né? Boa alternativa para o Atlético, né? Mas ele ia assumir que lugar ali no Atlético? Porque o cara tem o Nath Fernandes ali, para ele naquela... Se for pro lado de campo tem o Keno, é complicado. E o Pedrinho Vargas ainda não disse pro futebol o que é, né?
ainda é uma... Eu acho que para o Atlético não seria bom não, para o Pedrinho não, viu? Diferente do Allan Kardec, que eu acho que o Atlético não tem ainda esse centroavante altura, né? O Hulk é aquele jogador que você tem que dar liberdade para ele chegar junto do atacante de referência. Você quando prende muito o Hulk ali como centroavante, você perde uma peça muito importante. Ele é um jogador para 1-2, né? Você dá aquele toque pro centroavante, o centroavante deixa ele de frente, ele tem um chute forte e chuta com as duas pernas também, pode ficar oscilando ali. Ontem o Atlético jogou com 3 atacantes, mas os 2 atacantes, os 2 voltavam para fechar espaço. O Conselho da FIFA oficializou hoje que serão liberados aí para a Copa de 2022 26 jogadores convocados para participarem da Copa. Uma das coisas que hoje estavam tocando na tecla é que o Hulk, ele não teve tantas oportunidades na seleção como teve o Gabigol, como teve o Gabriel Jesus, e os caras que ainda não conseguiram render nada na seleção. O Hulk jogou, foi convocado com o Tite uma única vez e numa posição em poucos minutos que não era a posição dele. Ele jogou quase como um segundo volante. Para mim, o Hulk não vai. Porque eu acho que não é um patrocinador que o patrocinador dele não é igual ao dos outros. Mas eu acho que se tiver 60 jogadores, o Tite vai e faz porcaria. Eu não acredito. Tá aqui, o número máximo de jogadores para a pré-lista da convocação antes era de 35, agora mudou para 55. Mas ele vai botar para galera só fazer de conta. Mas ele não leva o Hulk, não. Eu acho que é uma alternativa muito boa. Eu acho que tem poucos jogadores no ataque da seleção, no meio campo ali, que tá jogando futebol igual ao Hulk. E como ele se entrega e como ele se cuida. Eu acho que são poucos. Mas essa empatite só acaba no final do ano. Eu não acredito que a seleção chegue a algum lugar na Copa, não. Eu quero estar enganado. Mas não acredito, eu não vejo a seleção com alternativa nenhuma, sempre aquela mesma coisa. Você joga com todos os times, sempre aquela mesma coisa. E você pode hoje, Marcão, que interessante, convocando os 26, você pode levar 15 jogadores para o banco, com 11 que está jogando, dá os 26, né? E mais 11 da comissão técnica. Então, o Tite tem aí realmente uma oportunidade grande de poder fazer aí do jeito que ele quer, né? As contratações aí do jeito que ele quer, convocação, né? Mas a maioria dos técnicos tem alternativa tática, sabe treinar o clube e por parte, zaga, meio campo e ataque, goleiro. E eu vejo a seleção hoje, a seleção de jogadores pequenos no meio campo. E o futebol é de contato. Casemiro, Paquetá, o Casemiro, Fred, o Fred e o Fabinho. Casemiro ainda tem um tipo físico, né? Mas os meias atacantes da seleção, eu não acho que está se destacando, porque o Antony quase não é um meia pela lateral. Ele fica muito nas pontas, não é aquele jogador que joga mais no meio, compactando. Não vejo, eu pelo menos não vejo assim a seleção para competir com as grandes seleções. E o Zerinho está concordando com a gente aqui que ele acha uma covardia realmente não levar o Hulk para a seleção brasileira, com a situação também complicada. O próprio Rafael Veiga vinha jogando uma bola diferenciada e o Tite nunca chamou. A gente lembra lá atrás o Bruno Henrique voando no Flamengo e a oportunidade que ele levou. A alternativa, né? De zaga, a zaga da seleção é lenta. Bruno Henrique voando, ele levou o Bruno Henrique e ficou no banco, o cara não entrou. O Hulk entrou na posição errada. Tem cara, que levar uma toalhinha para Thiago Silva, porque o zagueiro lento, a maioria das falhas do Chelsea é na lentidão dele. O Marquinhos não tem essas coisas todas. E quem são os outros zagueiros da seleção? Não tem alternativa. Tá aqui falando agora sobre Zumbi Esporte Clube, o nosso Pantera Verde. Tá aqui a camisa do Pantera Verde, do Zumbi, viu, gente? Estão ligadinhos aí no Facebook, no Instagram aqui da Rádio Quilombo. É só ir no Facebook, Quilombo, você vai ver lá o Valdão batendo um papo legal aqui com o Dr. Marcos Antônio de Azevedo, nosso parceiro das quintas-feiras. E
a federação já tem aí dada a escalação para as semifinais do Campeonato Alagoano da Série B, que serão aí 2 grandes jogos. Vamos ter um jogo no sábado, Zumbi contra a equipe do FF lá no campo da UFAL, Zumbi e FF. Esse jogo será apitado pelo senhor José Jaine Oliveira Bispo. Auxiliar 1, Leno McCartney Farias. Auxiliar 2, Aldrin Freires Costa Matias. E o quarto árbitro, Anderson Gomes Leandro. Analista do jogo de desempenho lá vai ser o George Alves Feitosa. Também, além desse jogo, no sábado, Zumbi e o FF, teremos um outro jogo no domingo. O Penedense vai receber no estádio Alfredo Lee o Coruripe, pelo primeiro jogo das semifinais. A arbitragem vai ser do Jonathan de Souza Gouveia. Auxiliar 1, Maxwell Rocha da Silva. Auxiliar 2, Antônio Ibiapino Alvarenga. O quarto árbitro, João Pedro da Silva Braga. E o analista, José Elias Santos Filho. Então, tá aí o Pantera Verde, Marcão. Fez uma competição realmente maravilhosa. O time do Zumbi se classificou em primeiro. E agora vai enfrentar a equipe do FF, que faltando aí poucos dias para a semifinal, depois de jogar e conseguir a classificação, teve a mudança do treinador. De repente o treinador mudou aí o FF de treinador e ainda trouxe mais alguns jogadores para tentar dar uma arrumada no FF. Ele veio com o zagueiro Fernando, zagueiro que era do América de Propriar, lá de Sergipe. Trouxe também o Cláudio, que era do América de Propriar, o Anderson do 7 de setembro de Pernambuco, o Jonathan, que já estreou inclusive contra a equipe do Zumbi na última partida, e o Pauliciano, que também veio do time do Falcon de Sergipe. Então tá aí, treinador novo na equipe do FF para tentar surpreender o Pantera Verde. Primeiro jogo passado agora, 0-0, mas era um jogo que para o Zumbi já estava classificado independente do resultado. E o Zumbi poupou alguns jogadores para evitar tomar o terceiro amarelo, né? Já que zerou tudo e agora vai com força máxima. Agora começa do zero. Agora começa do zero. Porque ninguém é de ninguém ainda, né? A vantagem é decidir o segundo jogo em casa. O jogo é no campo da UFAL, No campo da UFAL. Era bom subir isso aí já com um bom resultado, né? Com um resultado que a gente não sabe como tá o gramado aqui. Tá bem o gramado aqui? O gramado daqui, Marcão, muita água, encharcado. Essa semana eu estive lá, fui tentar dar uma observada, até citei para os meninos que nós deveríamos tentar arrumar primeiro aquela máquina de barriga para cortar ali a grama pela parte alta, para diminuir, que está muito alta ali, porque quanto mais baixo o sol, qualquer solzinho vai secando, né? E como ele está, acho que mais de 1 palmo de altura de grama ali, o sol, mesmo que apareça rapidinho, como de vez em quando está aparecendo, ele não vai conseguir chegar no terreno. E a grama, né? vira, né, com a chuva, né, com o peso da água. Não é isso? E aí o Zumbi precisa dessa vitória diante do FF. Lembrando que são 4 equipes de peso, mas se você analisar, Marcão, entre Zumbi, entre Penedense, Coruripe e FF, eu acho que o Zumbi, teoricamente, pega uma situação um pouco mais favorável, porque se você enfrentar um Penedense que tem torcida lá no Alfredo Lee, meu amigo, é pressão. Você enfrentar um Coruripe lá no Gerson Amaral, que tem torcida, é pressão. E pelo menos em relação ao FF, não tem torcida. É por isso que é bom aproveitar, né? O gramado é melhor. O gramado vai ser, não é isso? Melhor e começar logo com o pé direito, né? Buscar esse resultado. O Zumbi já vem treinando aí nesses últimos dias lá no campo do Dil, né, na Arena Farol e também na usina Lajinha. É muito complicado para se arrumar campo para se trabalhar nesse período chuvoso, viu, Marcão? A drenagem está horrível, excelente, né? Mas esse ano a chuva foi mais do que esperado, muito mais, e não para, né? Não para de chover, meu amigo. É chuva demais o tempo todo. A gente tem 5 minutinhos parado, depois vem chuva de novo. E ainda tem outra situação, né, Marcão? O tempo frio, chove muito.
aí o gramado não tem tempo para respirar, para secar, e aí, meu amigo, a solução é jogar realmente no campo da UFAL, porque é gramado sintético. Lá é gramado sintético, lá a drenagem é maravilhosa, e vamos torcer, o prefeito Kio já disse que para o próximo ano aí, a arena, né, finalmente vai começar a sair, e essa arena saindo vai ajudar muito aqui o futebol de todas as formas, tanto com jogos de Zumbi como de outras equipes, como está sendo lá na UFAL. A UFAL hoje, Marcão, ela não descansa, ela tem sub-17, ela tem campeonato feminino. Da própria UFAL? Não, do estado, do campeonato que está acontecendo, campeonato nacional, o time da UDA está jogando futebol feminino lá no gramado da UFAL. Aí termina o jogo, vem treino das meninas, termina o jogo, vem treino do Sub-17, vem jogo do Sub-17, vem jogo do time do Zumbi, vem jogo do time do FF, vem jogo do time do Dínamo, todos os times pedindo lá para o mando de campo, sei lá, porque é o único local que realmente há condições de aguenta. Mas a gente viu, eu acho que uma arena aqui, eu acho que a arena não deve ser mais ali, né? Ali deveria ser um centro de... Onde? No Prachedão, né? No Orlandão. No Orlandão. E devia ser um centro de... como para fazer os eventos de união, né? Porque tem tamanho suficiente, né? Vem novidades para lá, viu? Entendeu? Vem novidades aí. A arena tem que ser um pouquinho, eu acho que vai ser lá perto do hospital, acho que é onde tem espaço aqui. A gente vê pela visão onde tem espaço. Na entrada da cidade. Mas aí faça. Eu acho que hoje o gramado tem que ser semi-sintético, como estão fazendo, né? Porque híbrido, né? Híbrido. Bayern de Munique está aí interessado em Cristiano Ronaldo. Ainda dá para o Bayern de Munique? Seria uma boa, Cristiano Ronaldo? É um cara que se cuida, né? Se cuida e é um cara referência, né? Qualquer time do mundo queria ele, não? Assim, não para ser o jogador que vai resolver sozinho, né? Mas você tem o Mané lá na frente, tem o Ronaldo lá. Eu acho que o Bahia tem uma mudança grande porque o Lewandowski quer sair, né? Não quer mais, né? Será que depois que chegou o Mané, vindo o Cristiano Ronaldo, ele não muda de opinião? Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo... É porque ele tá com muito tempo que ele tá no Bahia, aí o cara quer também respirar outros ares, né? Pra testar, né? Porque o futebol, ele quer ir pro futebol espanhol, daí é um futebol mais fácil de se jogar, né? O futebol alemão é um futebol muito pegado. Muito pegado. Ninguém quer ir pro italiano, porque o italiano é complicado. Eu acho que o futebol mais pegado da Europa não é pegado assim, muito marcação. Porque o inglês também né? Mas... O Tottenham inicia aí negociação também para tentar contratar o Richarlison. Eu não acho que é boa coisa pro Richarlison. Porque é um time mediano. Porque você ir para um time, tudo bem, o salário pode ser melhor, eu acho que não melhora essas coisas todas. Mas você sair para um time que era melhor ele ir para o Real Madrid, o Richarlison. Embora que ia ser banco, né? Mas é melhor ser banco do time que ganha título do que você passar. Você some lá. Quem é o técnico do... Não sei, né? Mourinho é do... Mourinho é da Roma, né? Meu amigo, tá aí a gente observando essas situações que não serão fáceis. Embora o futebol o inglês ele modificou um pouquinho o estilo dele pela chegada de alguns técnicos, né? O técnico do Liverpool ele não é um técnico muito pegado, é um time muito montado, muito bem armadozinho, e o Manchester City, né? Passando agora para o campeonato da Série B, hoje vamos ter aí um jogaço, CSA e Grêmio. O seu Geraldo tá feliz da vida aí com o CSA, acha que dessa vez é o momento de vencer o Grêmio em casa. O Alberto Valentim já estreou com um empate diante do Guarani. Gostou da chegada do Alberto Valentim como treinador? Valdão, eu acho, como você diz, eu gostava muito do Moza, ele tem um esquema tático bem, mas ele muitas vezes ele dá uma de Diniz no time. E começa a achar que o time faz algumas meia loucura feita de Diniz. O Alberto Valentim, eu não sei se ele treinou o time Nordeste. Porque treinar Série B e treinar Clube do Nordeste é diferente. Já o Daniel entrou no Série B. Os últimos trabalhos do Alberto Valentim foi no Cuiabá,
E depois ele treinou o time do América. No último time dele foi o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense, né? As 3 equipes, né? E eles têm jogado bem, né? Mas algumas vezes o problema foi com o presidente do Cuiabá. Mas eu acho que o CSA tem que ganhar, né? O Grêmio não tem jogado bem fora de casa, mas muitas vezes o CSA tem um jogo fácil e torna ele difícil. Eu acho que o CSA ainda precisa de 5 jogadores para se manter na Série B. Eu concordo que ele disse, né, inclusive, que vai tentar trazer aí alguns jogadores quando se abrir a janela, né, para tentar dar uma arrumada na equipe e reforçar essa equipe. Eu acredito que o CRB tem 2 jogadores que se destacam, o goleiro e o centroavante. Sim, porque terça-feira quem conseguiu a vitória foi o goleiro. São os 2 que se destacam, o goleiro e o centroavante. No mais, meu amigo, a situação não tá fácil. Os dois devia receber o bicho sozinho. Porque o jogo de quarta-feira eu assisti. Foi um jogo, terça-feira, foi terça-feira. Porque o time jogou muito melhor do que o CRB, mas 2 ataques e teve outra Chapecoense, né? Chapecoense, mas teve uma outra chance de gol. O cara perdeu sozinho. Marcão, quinta, tamo juntos? Se Deus quiser, Valdão, é o último do mês, né? Quinta-feira, 30. Deus tá aí, viu? Beleza, gente amiga, tá aí, um abraço a todos ligadinhos aqui no programa Show de Bola, vamos ficando por aqui, desejando pra vocês uma ótima quinta-feira, aqui União, hoje chovendo, mas a noite vai pegar fogo, meu amigo, vamos ter Pitu, Rei da Farra, e vamos ter também a melhor atração, né? Gatinha manhosa, diferenciada, showzaço aqui na avenida, é o São João do União, melhor da região da Mata. Um forte abraço, fui galera! Você agora está bem informado sobre o que aconteceu no mundo da bola. Programa Show de Bola. Até o próximo programa.